a gente discute a possibilidade de um novo impulso do governo brasileiro por regulação das redes, um assunto tão polêmico. Por alguns, uma exigência imediata. Outros citam preocupações a respeito do que pode ocorrer. Fato é que a Folha de São Paulo noticiou a respeito do assunto, a gente entrou em contato com o governo por confirmação e aguardamos resposta até o momento. Mas noticia-se a possibilidade de que o governo busque uma nova tentativa de regulação das redes sociais, após duas, muito notórias no passado, terem caído por terra. Bom, não é de todo verdade, uma delas ainda em curso no Supremo Tribunal Federal. Agora sim, é verdade. A primeira foi o PL 2630 de 2020, relatado por Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB, onde a criação, por exemplo, de um órgão censor, aparentemente, gerou muita crítica. O projeto, por fim, acabou caindo por terra e as tentativas no parlamento estagnaram desde então. Agora, corre um julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode ter um impacto similar, adotando muito das provisões que foram vistas naquele PL 2630. Enquanto se aguarda o que pode acontecer na Suprema Corte, do Executivo parece vir um novo plano. O que diz então a apuração da Folha de São Paulo? Vamos lá. O objetivo do plano seria responsabilizar as Big Techs pelo conteúdo publicado e combater o que chamam de disseminação, de desinformação e discurso de ódio. A proposta em discussão sugeriria, entre outras medidas, que as empresas sejam responsáveis pela remoção de conteúdos considerados ilícitos pela legislação brasileira, sem a necessidade de ordem judicial, outra das provisões discutidas agora nos processos quanto às Big Techs na Suprema Corte, casos como terrorismo, pedofilia e violações aos direitos do consumidor. Também haveria uma previsão para regras específicas quanto ao período eleitoral, e a ideia do governo seria ainda criar um comitê fiscalizador para ver se as redes estariam ou não cumprindo esses provimentos. Órgãos como Anatel, a ANPD e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, estariam envolvidos e responsáveis por punir empresas que descumprissem, então, essas normas, com sanções que incluiriam multa ou mesmo suspensão de informações. A decisão sobre o formato final do projeto, diz a reportagem, ainda está pendente, conforme se aguarda os julgamentos que vêm do Supremo Tribunal Federal e ainda é avaliado, ou seria pelo governo, de acordo com a reportagem, se o projeto será apresentado como uma proposta ou se seria incorporado a um PL do deputado Silas Câmara, que já tramita no Congresso. Lembrando, como a gente disse, houve outras tentativas depois do 2630. Enquanto se aguarda a definição, se viu anteriormente que Meta, Google e X, a Alphabet, dona do Google, e o X simultaneamente não comparecessem a um evento organizado pela AGU para discutir precisamente regulação. Bom, a gente tem feito uma cobertura especial do assunto aqui e para discutir o assunto convido novamente o Dr. André Marcília, ele que é professor de Direito Constitucional e foi também o primeiro advogado no inquérito das fake news. Vamos lá então, consegue me ouvir, doutor? Olá, ouço bem, boa tarde audiência, Marcos, prazer estar aqui. Bom, muito bem. Primeiro, a gente vê, aparentemente, uma nova tentativa do governo de prosseguir com algo similar ao PL 2630 e aquilo que tramita na Suprema Corte. E é curioso, a gente discutia recentemente, conforme nos Estados Unidos havia uma reversão do mesmo tipo de impulso, se isso poderia se repetir no Brasil. Vemos até o momento o contrário, é relatada uma nova tentativa do governo de inserir essas pautas ou em um PL na Câmara, ou por ação no Executivo, ou de outras formas. E novamente com uma coisa que foi rejeitada no PL 2630, a questão de um órgão que fiscalizasse e punisse redes sociais em caso de não cumprimento das medidas. Bom, é a pergunta de sempre, mas qual a sua primeira reação a um novo impulso nesse sentido, doutor? Olha, Marcos, primeiro a gente tem que dizer que esse novo projeto do governo não é nada novo, é um projeto bem do requentado, é um PL 2630 requentado com salpicadas de tempero ruim, piorado. Por quê? Porque essa questão de um órgão fiscalizador, né, isso já tinha sido aberto mão pelo próprio Orlando, ou os idealizadores do PL 2630, quando ele começou a sofrer resistência da oposição. Então, essa ideia da Anatel, inclusive, ser um possível órgão fiscalizador, isso já tinha caído. Então, agora, ele volta com, novamente, essa cereja do bolo. Eu acho que um ponto também que precisa ser dito aqui a respeito desse projeto é que ele acrescenta algo que não estava no PL 2630, que é essa tentativa de criminalizar
desinformações sobre políticas públicas. Isso nós não tínhamos explicitamente no PL 2630. Nós tínhamos isso no início do governo, quando dentro da AGU começou-se a criar uma promotoria que buscava o combate a fake news, mas essas eram fake news específicas, eram fake news de desinformação sobre políticas públicas, e que a gente viu no correr dos anos que a AGU muitas vezes fez isso contra críticos ao governo, não contra críticos a políticas públicas. Políticas públicas são de Estado e não do governo. Então essa confusão foi bastante comum e isso é um outro problema sério desse novo PL. O que me parece é que, de alguma forma, o governo quer ou dividir a resistência, ou dividir a má fama que está tendo essa regulação das redes pelo STF. Talvez ele queira partilhar um pouco essa má fama para isso não ficar concentrado apenas no STF, ou está já antevendo-se a possibilidade de que a oposição, depois da regulação do STF, planeje alguma regulação que modifique a que o STF fará, e aí o governo quer talvez se antecipar a esse passo para conseguir, depois da do STF, fazer essa daqui, porque essa é uma regulação ainda pior que a do próprio STF. E, doutor, uma das principais críticas que havia, ainda já no PL 2630, e depois agora volta à pauta, com a questão de órgãos como a Anatel, etc., um debate que já parecia superado, havia caído por terra algumas das possibilidades agora discutidas. Ora, uma das críticas era de que não haveria competência técnica de muitas das pessoas envolvidas em uma série de órgãos para compreender esse ambiente virtual e as possibilidades de como a informação se disseminava, etc. E mesmo com a sua experiência anteriormente, essa é uma questão que volta à tona, mas como lidar com isso em termos de regulação, seja na experiência de outros países, etc., mas com a questão mesmo de competência técnica, pois muitos dos burocratas governamentais, que acabam sendo fatores decisivos em processos como esse, não só nas redes, em outros campos, são pessoas que acabam por não ter o desenvolvimento técnico, a desenvoltura técnica necessária para lidar com a pauta. E não é uma pauta política, e nem é uma pauta técnica do ponto de vista da telecomunicação. É uma pauta técnica no sentido jurídico. Veja, o próprio governo diz que esse novo PL, ou enfim, essa proposta de regulação, ela não inventaria nenhuma lei. Primeiro que isso já vai contra o discurso que eles vinham fazendo de que a internet é uma terra sem lei. Se não vai haver nenhuma legislação, então como é que a internet era uma terra sem lei? Mas tudo bem, vamos passar por cima disso. A fiscalização do cumprimento do dever de cuidado, que eles chamam de dever de cuidado lá no PL 2630, e agora é um nome semelhante, esse dever de cuidado significa retirada ativa de conteúdo. Ou seja, a plataforma ela retira os conteúdos sem uma ordem judicial e sem que haja nenhuma especificação, ou ninguém mande, ninguém notifique, enfim, eles precisam ser proativos nisso. Bom, se isso vai se pautar na legislação, primeiro que as plataformas precisam conhecer a nossa legislação, então eles precisam ter um conhecimento técnico jurídico de juiz. E depois que esse órgão também vai precisar ter. Como é que você fiscaliza uma plataforma que vai cumprir sem um juiz no meio, vai cumprir a legislação? Como é que um órgão que não é um órgão do judiciário vai fiscalizar esse cumprimento? Então, quer dizer, nem a plataforma tem capacidade jurídica para tomar esse dever de cuidado e nem um órgão político poderia fiscalizar esse dever de cuidado ou essa exclusão ativa de conteúdos pelas plataformas. E, Marcos, um ponto que eu acho que também vale a gente reforçar é que a discussão aqui, a nuvem cinzenta em torno da regulação, não é a respeito de conteúdos referentes a terrorismo, pornografia. Isso as plataformas próprias já têm políticas internas hoje eficientes que fazem essa retirada. A nuvem cinzenta é de conteúdos informativos ou opinativos. É nesse lugar que os crimes contra a honra, por exemplo, podem ou não ser aplicados, se há ou não dolo de quem emite uma mensagem, se a ofensa ao outro é suficiente para que aquilo seja punido. Quer dizer, discussões técnicas, jurídicas profundas, que não podem ficar na mão de um robô, de um algoritmo e nem de um órgão político de Estado. Ainda, doutor, uma questão que chama a atenção ali, para a gente encerrar, mas é de que havia então regras diferentes, ou haveria regras diferentes pela proposta,
entre o período eleitoral e fora do período eleitoral. E, legalmente, como se encontra respaldo para isso e que sentido haveria, em termos legais, entre mudar as regras para as redes no período eleitoral ou fora do período eleitoral? Não existe, não existe um projeto camaleão, né, que durante o período eleitoral ele funciona de uma forma, fora do período eleitoral ele funciona de outro. Dentro das eleições, nós temos legislação específica eleitoral e as eleições estão submetidas a ela. Então, não tem como um projeto funcionar cada hora de um jeito, em período eleitoral, até porque, hoje, Marcos, o período eleitoral é compreendido muito subjetivamente. Nós temos um período eleitoral que é o ano inteiro e todos os anos, porque a gente tem eleição a cada 2 anos, e muitas vezes, como a Justiça Eleitoral não consegue fazer todo o trabalho durante as eleições, o período eleitoral é compreendido como o resto do ano todo. Hoje, por exemplo, estão sendo julgadas questões das eleições de 22 ainda, né? E sem dúvida alguma das eleições de 24, o mesmo ocorrerá nas próximas. Então, um projeto que se adaptasse teria dificuldades técnicas, legais e constitucionais que o barrariam com absoluta certeza. Bom, perfeito. Ouvimos então o Dr. André Marcília, conforme a gente aguarda a repercussão não só desse caso e de como progride, se pelo Executivo ou pelo Legislativo, e as implicações também no Judiciário dos julgamentos envolvendo as redes. E o doutor tem nos ilustrado, nos ajudado a entender melhor o assunto. Como sempre, fica o agradecimento. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês.